Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui nesse Instagram. Sou cristã, estou divorciada. Se você ainda não me conhece, meu nome é Eliana Vieira, eu sou coach, mentora de mulheres. Eu estou aqui para te ajudar a ser restaurada, completamente restaurada, seja espiritualmente, emocionalmente, para que você possa aí seguir em frente e realizar os seus sonhos e ver uma nova história sem abrir mão da sua fé. Isso, após o divórcio, que a gente sabe que é um momento muito difícil, muito doloroso, mas que sim, eu acredito muito que é possível nós sermos restauradas, vivermos coisas maravilhosas, coisas novas em Deus. E o tema de hoje que vocês escolheram, vocês que estão aqui comigo, que já me acompanham, né? O tema de hoje é o maior erro que te impede de ser feliz após o divórcio. Pois é, né? Eu quero que você venha para essa live com o seu coração aberto e se permita mesmo, sabe, refletir. Por isso que eu até chamei de sessão live, porque o meu objetivo aqui, o objetivo desse trabalho é que você consiga, né, trazer luz para que você consiga enxergar, refletir, né, sobre a sua vida, sobre as suas escolhas e daí sim a entender como que os nossos erros, na verdade, podem nos beneficiar, como que a gente pode aprender através deles, né? Porque afinal, muitas vezes as pessoas acham que Eliana, eu errei, eu estou fazendo algo que não... fiz algo que eu não gostaria de ter feito, ou isso acabou me deixando triste depois. Mas uma coisa que eu quero trazer para você é que você descanse o seu coração, entenda que os erros nos ensinam. E é para que você, a partir desses erros, que você olhe para a sua história sem mais aquele peso, né? Porque já é tão difícil e tão doloroso, né, todo esse processo aí pós-divórcio. E é por isso que eu falo sobre esse tema, é por isso que eu tô aqui, né, para ajudar você, mulher cristã, que se divorciou, a não achar que a sua restauração era só lá atrás, no tempo em que você estava ali cuidando e buscando, né, com que o seu casamento continuasse. Não, você pode sim e deve buscar a sua própria restauração, porque não há nada mais assim precioso do que quando nós nos enxergamos verdadeiramente, quando nós realmente trazemos à tona o nosso valor, trazemos à tona quem nós somos, né? Porque é como se o divórcio fosse um momento em que parasse tudo e você fica meio que perdida. Muitas mulheres se sentem sozinhas e graças a Deus, Deus tem me dado essa oportunidade de, através do meu trabalho, né, conseguir ajudar essas mulheres a entenderem que elas não estão sozinhas, porque você é muito mais do que um estado civil, você é muito mais do que só um rótulo religioso. Por isso que eu coloco aqui, né, que sou cristã, e trazer à tona a sua identidade, a sua essência. Então que você aproveite esse tempo, sabe, para poder ali, como eu sempre falo, né, calar um pouco os julgadores, tanto externos quanto internos, calar outras vozes que talvez tenham te deixado fora do caminho, né? Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e muitas vezes mesmo na presença de Deus, nesses momentos de crise que nós passamos, a gente fica perdido, muitas vezes parada no meio do caminho também. Então chegou a hora, eu estou aqui para te impulsionar para que você saia do lugar, saia desse lugar, muitas vezes do esquecimento, da rejeição, um lugar que não é o seu lugar em Deus. Esse lugar de que, Eliana, agora eu acho que não vale a pena mais, eu não vejo mais graça desde o meu divórcio, eu não consigo sair desses pensamentos. Então é exatamente por isso que eu estou aqui. Eu quero muito que você seja tocada, que você receba de fato essa mensagem para você, mas com o intuito também de te mover para que você tenha novas atitudes, para que te faça bem, né? Tanto espiritualmente. Sempre falo com as minhas clientes, eu sempre falo que tudo que nós investimos em nós mesmas, tudo que a gente fizer, seja na área espiritual, essa área espiritual vai contribuir para a nossa área profissional. Se for na área profissional, vai contribuir também para a nossa área espiritual. Nós somos um ser integral. Isa, bem-vinda, lindona.
muito feliz de te ver por aqui, e eu sei que muitas mulheres vão ser alcançadas, sabe, com essa mensagem. Tudo que nós fizermos na nossa vida, de fato, isso vai reverberar em todos os outros ambientes. Então, que você fique atenta para isso, para que você não pegue somente esse momento, né? Esse momento de que você talvez considere como um erro e paralise tudo, porque esse não é o propósito de Deus, e esse também não é o seu propósito de vida, não é a sua missão de vida. A gente não veio aqui nesse mundo para viver limitado, vivermos numa caixinha achando que até aqui tá bom. Então é como se você reduzisse o seu tamanho, reduzisse a sua vida a só um tempo, a só uma estação, e nós sabemos que não, nós temos aí uma vida toda para viver. Então, independente de qual seja o seu momento, que você possa perceber como que você faz para poder sair desse estado de olhar apenas para um erro e trazer à tona aquilo que esse erro possa estar te ensinando, né? Então, assim, antes de falar desse maior erro, eu vou falar agora dos sinais que podem, que você pode perceber que você está cometendo esse erro. Às vezes, inconscientemente, a gente fica num estado de cegueira, muitas vezes. Já ouviu falar nisso? Muitas vezes está com aquela cegueira espiritual, muitas vezes também existe uma cegueira ali emocional, em que nós não conseguimos enxergar. E está tudo bem, porque nós estamos aqui no processo de crescimento. Ninguém sabe tudo, ninguém está, né? Eu sempre falo isso, que a gente não está no céu, nós estamos aqui num processo, nós não somos dessa terra, mas nós estamos aqui, ou seja, para aprender, para crescer, para contribuir. Então, muitas vezes, no momento que a gente está passando, a gente está ali com a melhor das intenções, a gente não sabe, muitas vezes, que a gente está errando, mas a gente está percebendo que aquilo não tem dado mais certo. Então, nesse momento da sua história, o que você percebe que acaba te deixando numa paralisia, num estado em que você não vê que a sua vida continua, como se sua vida tivesse parado? Então é sobre isso que eu quero falar. E falando especificamente desse erro que te impede de ser feliz após o divórcio, ele está muito ligado com uma postura, muitas das vezes, assim, tanto de um lado, é um extremo a outro, né? Seja aquele estado em que você o tempo todo se percebe com muita raiva, com muita angústia, num estado de murmuração, de lamentação profunda, ou até mesmo com aquele estado de nostalgia, como se a sua vida perdesse o brilho, é como se você não visse nada além na sua frente para que você possa viver novamente. Isso é muito, gente, muito perigoso, porque senão eu acabo deixando de viver o meu presente, deixando de viver as coisas que estão aqui à minha volta, deixando de aproveitar as novas oportunidades, deixando com que a minha história ela seja bloqueada, entende? Você já sentiu assim? Porque a gente precisa desbloquear isso, desbloquear os nossos empecilhos, né? Vencer as barreiras, e muitas dessas barreiras elas são internas. Então, como Eliana, que eu sei que eu estou cometendo esse erro, que eu estou sendo ali impedida de ser feliz agora, no meu momento atual, depois desse divórcio, independente se tem 1 ano, se tem 2 anos, 6 meses, claro que existem fases de superação, mas muitas vezes a gente fica muito tempo em uma determinada fase que a gente já poderia ter passado para o próximo estágio, entende? Então, como que eu percebo isso? Que eu estou ali paralisada nesse erro, que é o maior erro que a gente pode cometer, e que impede a gente de realmente ser feliz, de fluir novamente. É quando eu fico o tempo todo só falando do que já aconteceu, sabe? Seja lá no seu casamento, no seu relacionamento, e falando das coisas que aconteceram. E aí, gente, existem dois lados. Quando eu fico nesse momento falando sempre do que aconteceu no casamento, às vezes falando do ex-marido, falando da família, ou sempre nesses assuntos que, na maioria das vezes, causam muita dor, né? Na maioria das vezes, você pode estar aí sempre se lembrando e falando sempre sobre o mesmo assunto, olhando do ponto de vista negativo. Eu fiz isso, mas fulano também fez isso e aquilo comigo, não tinha como. E isso vai... É como se você fosse contaminando o seu coração,
contaminando até mesmo a sua alma, porque você não dá espaço, é como se fosse algo que ficasse ali sufocando você internamente. E a gente não quer deixar de lado, né? Assim, vamos falar assim, Helena, mas como isso aconteceu, não tem como negar. Então aqui eu quero trazer para você que você não precisa negar, mas quando você se percebe sempre nesse estado, muitas vezes de murmuração, nesse estado de retroalimentar esses sentimentos de raiva, esses sentimentos de fracasso muitas vezes. E aqui eu quero trazer alguns pontos para que você fique alerta, sabe? Com quem você tem conversado ultimamente? Quais são os assuntos que você mais tem falado? Quem são as pessoas que você tem estado aí tem ao redor ou está ali no meio dessas pessoas? Quais são os principais assuntos em que você tem conversado? Porque, gente, tudo na nossa vida existe um contexto, então é muito importante a gente estar ter uma visão, estar atento, estar vigilante com relação a isso, para a gente não ficar sempre caindo no mesmo lugar. Como assim? Muitas vezes você já passou, já se divorciou, você já está passando por esse processo, mas é como se você ainda estivesse lá no momento do divórcio. Porque quando chegam pessoas às vezes para conversar com você, você volta, ou as pessoas começam com aquele mesmo assunto, naquela mesma história, e você acaba sendo levada para esse assunto, assuntos que não te causam mais causam alegria, que pelo contrário te causam dor. E gente, a gente sabe que a gente vive num mundo que existem pessoas bem intencionadas e mal intencionadas, tanto na igreja, fora da igreja. Isso independe, porque são seres humanos, são pessoas. Então é muito importante, se você não quer cometer esse erro, você evite certas conversas ou evite ambientes em que você vai estar vulnerável para voltar nesses assuntos que para você agora não fazem mais sentido, entende? Coloca aqui para mim se está fazendo sentido para você. E por que eu falo isso? Por experiência também. Eu passei muito tempo da minha vida, muito tempo que eu digo, mais do que eu gostaria, mas exatamente por isso que eu estou aqui hoje. São erros que eu cometi e que eu quero trazer luz para você, para que você se perceba e não permita que pessoas sugadoras ali, que ao invés de chegarem para você para poder te trazer uma palavra de apoio, de alegria, acabam por curiosidade, até mesmo por maldade, voltando naqueles assuntos, falando do ex-marido, do seu ex-marido, perguntando sobre a família e coisas que não vão te agregar. E por que isso é um erro? Porque está totalmente ligado com algo que você já vivenciou, já experienciou, e que aquilo naquele momento te trouxe dor. Porque, gente, divórcio não é uma coisa legal, não é algo que a gente fica assim, Helena, foi maravilhoso me divorciar. Não, e eu sei disso, e é por isso que eu estou aqui para te ajudar. Porque só assim, quem passa por uma dor como essa entende. Muitas vezes as mulheres cristãs que se divorciaram se sentem compreendidas, porque nem todo mundo tem essa vivência, esse tato, esse jeito de entender. Porque, meninas, nenhuma de nós, não casamos para nos divorciar. Jamais. Nenhuma mulher se casa para se divorciar, acho que sendo cristã ou não, Mas especialmente para você que é uma mulher cristã, que me ouve agora, é fato isso. E muitas mulheres sofreram muito tempo, muitas mulheres ficaram aí nesse processo de busca por restauração, e eu acredito muito que Deus possa restaurar qualquer pessoa, qualquer casamento, qualquer circunstância. Gente, já vi muita coisa na minha vida, e muitas vezes, às vezes o orgulho não deixa a gente acreditar, ou a gente fica meio que na dúvida, mas o processo em que cada um de nós se permite passar, por isso que eu trouxe hoje para falar de erro, porque é o erro que vai fazer você acertar. E erro sob qual perspectiva? É você entender onde você está errando, é você refletir: opa, será que isso está me fazendo bem? Será que agir dessa forma está fazendo sentido para o meu momento atual? Para a sua realidade atual? Porque assim como a gente às vezes fica
presa nessas mesmas histórias, nessas mesmas conversas. Por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente não está conseguindo viver o nosso momento presente, não está conseguindo olhar para a nossa vida agora, tá? E tá tudo bem se isso estiver acontecendo com você, porque é difícil mesmo, porque muitas vezes você criou expectativas, muitas vezes você fez um plano e aconteceram outras coisas, e não é chato quando alguma coisa que você planeja muito não acontece, né? Mais uma coisa que eu até ouvi essa semana de uma cliente muito especial, que às vezes a gente quer uma coisa de um jeito, né? A gente faz um plano, mas Deus faz algo além. Deus faz um novo plano pra gente. Mas como assim, Ana? Deus fez um novo plano, sendo que eu cometi um erro? Pois é, o erro que muitas vezes nós cometemos são fontes de aprendizado. Mas agora me diz, o que você pode fazer a partir do seu erro? Qual vai ser a sua escolha a partir disso? Para que você não viva se lamentando, para que você não viva murmurando, para que você não perca as oportunidades que você está tendo hoje. Ok? Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui para mim. Então, quais são os riscos de eu ficar ali nesse ambiente de murmuração? Muitas vezes as pessoas vêm até a mim e eu acabo deixando ser contaminada, sufocada por aquela conversa, por aquelas coisas que não estão me agregando. Então, a sua postura vai definir muito disso. A sua postura a partir de agora, e é isso que eu sempre bato na tecla, não importa se você está triste, se você está chorando, Deus entende você, mas você precisa tomar a sua decisão de levantar a sua cabeça e seguir. A Aninha colocou exatamente isso. Quando a gente vê, já está falando do passado. Então a Aninha já até adiantou ali. É isso. E assim, a gente tem que buscar dentro de nós, e nós temos sim uma força interna muito grande, e é isso que eu trabalho, né? Essa é uma base do meu trabalho também, porque é uma força que Deus já colocou dentro de nós. Mas muitas vezes a gente acha que a gente precisa ser radical, que a gente precisa, não, também não quero mais, vou esquecer esse passado, não quero lembrar e vou esquecer. E você fica ali sofrendo, se obrigando a esquecer. E o fato da gente falar sobre o passado, ok, mas tudo na nossa vida é necessário um equilíbrio. E existem momentos em que você precisa estar com o seu olhar atento, com o seu ouvido atento para as coisas que vão te erguer, que vão te levar para frente, porque senão você continua ali paralisada. E por que, Aninha, como a Aninha colocou aqui, né? Por que é tão prejudicial isso? Porque às vezes você vai se sentir num círculo, é como se você caminhasse um pouco, desse um passo, mas daqui a pouco você volta. Sabe, é como se você estivesse andando para trás. Você volta novamente, aí volta no mesmo assunto e ressuscita, né? No caso ali, aquela mágoa. Muitas vezes você já estava num processo de avanço, né? Você já estava ali caminhando, dando os seus passos, né? Se reerguendo, superando, gente, porque é uma superação. Sim, é inegável, e eu tô aqui exatamente para que você se entenda, se permita, sabe, sentir isso sem aquela cobrança, puxa, como eu sou boa, nossa, como que eu sou idiota, porque eu já fiz muito disso comigo, e eu, né, foi um erro que eu cometi, e eu precisei muito aprender, eu precisei abrir mão do meu orgulho para que eu pudesse me reerguer. Então, saber que você está sofrendo, entender, puxa, isso não está me fazendo bem, mas eu vou reagir a isso. Como que a gente reage? Muitas vezes a gente quer, como eu falei, ser radical, também não quero saber, também quero esquecer, e não é assim, porque quanto mais você tenta, você fica nessa tentativa, eu tenho que esquecer, se obrigando, você vai se magoando, entende? E você não pode fazer isso com você. Você é uma mulher incrível, e eu tô falando isso exatamente porque é essa a mensagem, né, do meu coração. Muitas vezes eu não me sentia assim também, uma mulher incrível, uma mulher tão abençoada, uma mulher que tem tantos talentos, né, e eu sei que você tem. Por quê? Muitas vezes a sociedade, o ambiente, né, da religiosidade te colocou ali numa caixinha e definiu a sua vida somente ao divórcio. É como se não existisse uma você, sabe, em outras áreas. E isso é muito, muito doloroso, gente, porque a nossa vida não é. Eu sei que tem mães aqui, eu sei que tem profissionais, eu sei que tem mulheres aqui até envolvidas com a obra, né, com responsabilidades e tudo mais. Enfim, são infinitas
coisas, são infinitas áreas em que nós temos, né, trabalhado na nossa vida, temos buscado, temos crescido, e quando chega o divórcio na nossa casa, porque é na nossa casa, na nossa família, é como se todas as outras áreas fossem desconsideradas nesse contexto. E aí que está o grande peso, né, do divórcio, o grande peso da circunstância em que nós precisamos o quê? Tomar consciência disso e reagir a isso como? Eu vou reagir, vou brigar com as pessoas? Não, mas eu preciso ter uma postura. Eu sempre falo aqui, é cabeça erguida, minha irmã, é cabeça erguida, mesmo que você chore, mesmo que você vá ali para a igreja muitas vezes triste, mas é estar de cabeça erguida. O que é estar de cabeça erguida? É a gente saber quem nós somos. É você chegar numa igreja, chegar num ambiente, saber quem você é. E não permitir que as pessoas venham cutucar sua ferida, sabe aquela coisa? Porque é exatamente isso que acontece. Muitas vezes as pessoas se aproximam e ao invés de te darem uma palavra, ao invés de te edificarem de alguma forma, vão voltar naquele assunto. Muitas das vezes até é como se a pessoa estivesse se alimentando. Infelizmente essa é a realidade daquela história. Então tenha muito cuidado onde você está, com quem você conversa, sobre o que você fala. E isso é totalmente diferente de se esconder. Não adianta também se esconder, porque às vezes eu já tentei fazer isso, não quero conversar com ninguém, não quero falar com ninguém. É claro que é natural que isso aconteça, mas você não precisa se esconder. Você precisa estar assim, ó, de frente, sabe, para a luz. Você precisa deixar também que a sua luz brilhe, acenda a sua luz. Lembra da parábola das 10 virgens? A gente não pode apagar a nossa luz, não. A gente precisa continuar ali com a nossa lamparina acesa. E o que é ter uma lamparina acesa? É a gente estar viva e vivendo. E para eu viver, eu preciso evitar, eu preciso aprender com esse erro para eu não cometer mais. A Daiane colocou que vivo nesse ciclo ruim por mais de 4 anos. Por 4 anos. Então, assim, às vezes passa um ano, passam 2 anos e muitas vezes é como se a gente voltasse no mesmo momento. Já passou por isso? É muito difícil a gente, se a gente permanece nesse lugar. É muito perigoso a gente permanecer nesse lugar. Porque esse lugar não vai te levar para frente. Esse lugar não vai aliviar a sua dor. Pelo contrário, quanto mais ali você estiver nesse ambiente de murmuração, de ruminação, né, que repetindo aquelas mesmas histórias, permitindo que as pessoas cheguem e falem, porque assim, por que eu falo permitir? Às vezes eu ficava muito chateada quando alguém falava comigo, mas eu acho que isso você permitiu que acontecesse. Tem aquela amiga que fala, né, e a gente fica, não aceita na hora, mas depois eu percebi. E é assim realmente na nossa vida. A gente não tem controle sobre as circunstâncias, não temos controle sobre o outro, nem sobre o nosso marido, sobre os, né? Por exemplo, se você tem filhos adultos, você não tem controle sobre as atitudes das pessoas, não é verdade? A gente espera sempre o melhor. Mas existe uma coisa que é muito crucial, que a gente precisa resgatar na nossa vida, é o nosso poder de escolha, de decisão, porque muitas vezes você tem adiado decisões na sua vida por conta do seu divórcio, você tem adiado algumas atitudes porque você acha que vão acabar te prejudicando ainda mais, mas que são extremamente necessárias para que você saia do lugar. E aí, como eu já falei bastante aqui, existe esse ponto, né, de você estar ali sempre voltando naquele mesmo lugar, né, de forma com lembranças ruins, permitindo com que pessoas cheguem para você e conversem, e fiquem tipo, nossa, mas isso que aconteceu, né? Nossa, mas fulano não presta. Isso não te faz bem, porque assim, gente, é muito importante para as mulheres que estão aqui que a gente não fique nesse lugar de vitimização. O que quer dizer isso? Por mais que você tenha passado por uma situação difícil no seu casamento, seja por traição, por um relacionamento de abuso e outras questões, tá? Que são muitas, eu quero deixar frisado isso aqui, porque muitas pessoas acham que as mulheres divorciaram porque quiseram. Não é assim, existem muitos contextos e eu tenho sempre tido contato com histórias diversas, né? E que a gente, muitas vezes, quando as pessoas não têm a dimensão do quanto é doloroso para essas mulheres, e tem sido
né, tomar essa decisão. Nenhuma mulher cristã toma uma decisão de se divorciar da noite para o dia. Muitas mulheres lutam. Eu atendo mulheres aqui, muitas chegam para mim aqui no Instagram, que ainda estão nesse processo, muitas desacreditadas, né? E muitas às vezes ainda acreditam ali porque ainda estão sob um jugo da ideia de que tem que lutar pela restauração do seu casamento, né, até o fim. E eu concordo, tem que lutar mesmo pela restauração, mas existem limites ali do que é meu e do que é do outro. Isso é muito importante para que a gente não fique nesse ambiente em que a gente se perca no nosso momento, no nosso espaço mais precioso, né, que é a nossa identidade, que é o nosso amor por nós mesmos. Isso é muito sério, gente. Então, tenham cuidado com quem vocês estão, perto de quem vocês estão, com quem vocês estão conversando, para que esse estado aí não perdure, como a Daiane colocou, muito tempo, né? Às vezes passam-se anos e você está voltando. E eu falo isso porque eu mesma já fiquei muitas vezes até em cima do muro ali, sem saber, e vinham pessoas às vezes mal intencionadas, que não contribuíam com a minha vida, e eu permanecia ali. Então, se vitimizar, entrar nesse lugar de vitimização, é você permanecer ali, né, nesse estado sem dar sequência na sua vida. Isso é muito ruim, porque talvez inconscientemente a gente pense, não, mas eu que fui vítima da história, que passei por isso, eu não merecia. E de fato você não merecia, como nenhuma mulher merece ser desrespeitada, muitas vezes ser desonrada, né, não é verdade? Não merecia, mas isso não estar nesse lugar, né, de vitimização não vai te edificar, não vai te levar para frente, não vai te tirar daquele estado de tristeza. Então tem esse lado, mas também tem um outro ponto que eu vejo também que está muito ligado a esse erro, de que você fique o tempo todo lembrando ali do seu passado e lembrando das coisas que aconteceu. Sabe aquele momento, gente, que do nascimento de um filho, quem é mãe que coloca aqui pra mim? O nascimento de um filho é uma coisa muito, muito, muito especial. É ou não é? Né? E aí, para quem é mãe sabe, vai me entender que às vezes os filhos crescem, não é verdade? Aí os filhos crescem, e muitas vezes, como passa tão rápido, né? A gente nem percebe porque é muita correria. Todas nós aqui temos uma vida muito corrida, muitos compromissos, e muitas vezes a gente fica com aquele estado de voltar sempre para aquele lugar, lembrando sim das coisas que foram boas. E isso é muito saudável, a gente lembrar de coisas que foram gostosas na nossa vida, como por exemplo o nascimento de um filho, é muito legal. Só que existe um ponto aqui de cuidado que a gente precisa ter, e foi uma coisa que eu até aprendi assim, me despertei com a minha própria filha, que eu gosto muito de tirar fotos, sempre gostei. Eu sempre registrei muitos momentos deles, né, que eu tenho 2 filhos. E aí, só que aí quando eu chegava para mostrar para ela, eu ficava ali, Jane, mas isso aqui. E ela falou, mãe, mas agora eu tô grande, agora eu quero esse momento aqui. Então, se eu não me tocasse, eu ia ficar sempre voltando nessas lembranças que são maravilhosas e são inegáveis, mas eu deixaria de viver o momento presente com eles, deixaria de curtir agora essa fase, assim como daqui a pouco já serão outras e outras fases. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz sentido para vocês? Então, assim, considere que o divórcio, que existiu o namoro, o casamento, teve o divórcio, são fases também da sua vida que você precisa avançar. Então, por isso que agora após o divórcio. Será que precisa demorar 1 ano, 2 anos? Quando que você vai tomar essa decisão de verdadeiramente ser feliz? Continuar sendo feliz, ser feliz de uma nova forma, sabe? Ser feliz de acordo com a sua realidade hoje, sem ficar se anulando e se culpando. Porque nós mudamos, a vida muda e a gente precisa dar esse segmento. Até mesmo na nossa vida cristã. Não sei se vocês já ouviram pessoas falando assim, mas naquela época, quando eu era quem aceitou Jesus na adolescência, quando eu era cristã lá em tal época, ou aquela época que era boa, enfim, a gente precisa ter cuidado com relação a isso. Sabe por quê? Porque Deus não muda, Deus nunca vai mudar. Nós mudamos, o contexto muda, e por isso que é tão importante preservar essa nossa essência, preservar essas nossas bases. Por quê? Para que você consiga ser feliz sim.
ser restaurada assim após o seu divórcio. E quanto mais rápido você se colocar nessa posição e entender que esse erro precisa ser corrigido, porque Deus traz correção para nós também, você vai conseguir sim ser feliz, que é o propósito de Deus, que a gente seja feliz, que a gente consiga ter uma vida aqui também nessa terra, que tenha plenitude. Claro que a gente vive no contexto de muitas dificuldades, muitas realidades, mas nós podemos, no nosso momento, no nosso espaço, aqui onde eu estou, onde você está, fazer com que essa vida realmente tenha um sentido maior. Não é isso? Porque nossa vida não termina aqui, é no que nós acreditamos, mas enquanto aqui estivermos, quanto tempo mais você vai ficar vivendo desolada? E ali o grande erro, esse é o maior erro, ficar apegada ao passado dessa forma, seja por raiva, com motivação de que não, eu não consigo esquecer, Eliana, porque realmente me feriu. Ai, mas eu não consigo também esquecer porque foi a época mais feliz da minha vida. Mas até quando você vai ficar nesse estado, cometendo esse erro para que você e não aproveitar o seu momento de agora? Ai, Eliana, mas não é o que eu queria, não é o que você queria, não é a circunstância que você gostaria de ter vivido. Mas se ela aconteceu, chegou o momento, né, de você conseguir sair desse lugar. E como que eu faço isso? Existem sim ações práticas, atitudes que você pode fazer para que você saia desse estado, saia dessa roda que é como se você girasse e voltasse no mesmo tempo. Girasse e voltasse no mesmo tempo. Por quê? Quais são os prejuízos disso? Isso causa angústia, isso causa desânimo, isso causa um estado de paralisia. Isso causa, muitas das vezes, você acaba não vivendo o que Deus tem de novo para você, sabe? Porque Deus tem novidade, gente, novidades de vida. Não quer dizer que coisa boa que aconteceu lá atrás agora não vai acontecer. E Deus sabe disso. Deus, como eu falei, às vezes você queria um plano X e Deus tem um plano Y para você e que é muito melhor. Acredite nisso, porque assim, essa é a nossa base, né? Somos mulheres cristãs, somos tementes a Deus e a gente não precisa abrir mão da nossa fé por conta do divórcio, que é tipo um palavrão em que a gente se vê, né? E em que a gente é colocada. Talvez para você nem foi tão assim, né? Digamos, não é algo que você entende, que você teve que passar, foi uma decisão muitas vezes até sábia, né? Eu tô falando até porque, para quem acha que não, né? Até sabe por quê? Do seu contexto, a sua realidade. Eu sempre falo com as mulheres, você conhece toda a história e Deus também. Eu sei toda a minha história e Deus também. Então, ninguém pode a te apontar o dedo. Eu sempre falo, né? Cale os julgadores. Como que você cala os julgadores? Quando você volta o seu olhar para a sua vida, para a sua história, para a história que você quer viver a partir de agora e para de dar ouvidos. Você tem agora uma forma de você se concentrar naquilo que Deus tem para você, dos novos planos dele para você. E muitas vezes você tinha planos muito legais lá atrás, maravilhosos, muitos até que você realizou. Essa semana, por exemplo, eu estava ouvindo uma música que eu gravei, né, que eu tive a graça de gravar, que era um grande sonho para mim, gravar alguns anos atrás, e eu ouvi a minha voz ali, eu fiquei muito maravilhada, porque assim, eu continuo tendo a mesma voz, mas era um momento da minha vida diferente, entende? E que ao ouvir foi muito gratificante, isso me edificou, mas eu percebi que eu não é mais a mesma forma, o mesmo jeito, ou seja, de lá para cá eu fui crescendo, muitas coisas aconteceram, eu sou grata por ter passado por esses períodos, eu sou grata por ter vivido isso que eu vivi, mas hoje eu estou me preparando cada dia mais para esse novo momento, ou seja, se eu antes cantava, hoje eu também canto, mas eu canto diferente e eu quero continuar cantando diferente a cada dia, entende? Então é isso, é sair desse lugar, e eu quero te dar aqui ações práticas para você ultrapassar essa barreira, ultrapassar e corrigir esse erro, porque Deus traz correção pra gente, e não colocar esse erro como, eu realmente já passou, como a Daiane colocou, 4 anos, já passaram tanto tempo, e aí eu acho que não tem mais tempo pra mim. Tem sim, é agora, é você saindo aqui dessa live, você estando aqui comigo, já pensar o que eu posso fazer para poder sair desse estado, não ficar voltando lá sempre no meu divórcio. E pode ser, gente, que
você tenha sido recebido até mesmo acusações, né? Muitas das vezes pessoas, palavras negativas a seu respeito, às vezes palavras que não edificam. Pode ser que tudo isso esteja acontecendo. Muitas vezes, como eu já ouvi, nossa, mas você ainda está nesse assunto, aquela coisa tudo, mas só você sabe a sua dor. Então eu estou aqui não para te acusar, mas para te trazer luz, para que você entenda, beleza, eu estou nesse estado, eu estou dando volta ainda, mas eu vou sair daqui. Então, assim, é importante você tomar essa decisão. Você se compromete a tomar essa decisão com você mesma a partir de hoje, porque eu quero muito que você chegue a essa conclusão, para que você realmente faça o seu movimento, porque isso é um dos pontos cruciais para a gente nutrir a nossa independência, sabe? A nossa independência emocional, a gente não ficar sob um jugo pesado, muitas vezes com o discurso religioso que nos ofende. Eu já fui ofendida na igreja, sabe? Que nos pesa. Por quê? Que não é algo que Deus quer pra gente, que a gente viva nesse estado de total, sabe? É como se você não visse mais graça em nada, e você é uma mulher graciosa, você é uma mulher preciosa. E esse sentimento, essa sensação, é muito importante que você comece a se olhar dessa forma. Mesmo que talvez hoje você não acredite, que você fique assim, ai, não, mas eu não tô vendo, tô me achando feia e tal. Tem coisas a melhorar. Talvez se você olhe para você, mas eu queria estar assim assado. Qual o primeiro passo que você pode dar para você caminhar para esse lugar? Para você se sentir melhor, para você se ver melhor. Lembra, tudo na nossa vida é uma questão de aprimorar. Então não coloque esse rótulo que te colocaram, né, do divorciada ou do divórcio como uma placa assim, sabe, de tô fechada para a vida, tô fechada para novas oportunidades, estou fechada para novos momentos gloriosos na minha vida. Não, Deus tem novos momentos para você. Então é muito importante que você faça essa escolha, ok? Então se você está comigo, se você está realmente disposta a fazer isso, a gente vai partir para a ação. Por quê? Muitas coisas na minha vida eu fiz sem ter mínimo de vontade. Não tem aquela coisa? Quantas vezes você teve que sair para trabalhar, muitas vezes chateada, mas você foi porque era uma necessidade. Então coloque isso como uma necessidade de que você vai fazer a partir de agora o seu movimento para o seu acerto, para os seus novos sonhos. Por quê? Porque se a gente ficar presa no mesmo erro, no apego ao passado, a gente não vai conseguir dar sequência. Então, para que eu saia de lá, eu preciso o quê? Não preciso esquecer, tá? Mas eu preciso pegar quais foram os aprendizados que esse passado me trouxe. Não precisa esquecer seu passado, mas lembre-se de tudo que ele te ensinou. Então, o que o seu passado te ensinou? O que esse estar nesse movimento de volta, sempre olhando para trás, sempre buscando lá atrás? Por que não fazer esse movimento para frente, para que você conheça coisas novas, para que você viva coisas novas? E para isso, gente, é uma coisa que eu tive que fazer, né? É abrir mão do orgulho. Eu tive que buscar essa renovação da minha mente, e isso tudo tem uma base e um princípio cristão mesmo, que é Cristo, que a própria palavra fala que a gente precisa, não é isso? Renovar a nossa mente em Cristo. Isso aqui não é trazer novas ideologias ou algo que vá contra a sua denominação, a sua congregação, não, mas é você trazer a luz da palavra. Isso é uma das bases do meu trabalho, para que você se sinta livre, sabe? Se sinta livre, consiga respirar, consiga ter na sua vida uma dimensão para além do seu divórcio, para além desse momento, entende? Ou seja, buscar ter uma continuidade da sua vida de forma prazerosa, de forma alegre e feliz. Porque não é isso que a gente quer? Ser feliz, assim como você queria quando estava casada, assim como você sempre, gente, é isso, né? Como eu falo, a gente está aqui nessa vida, a gente quer sim, e a gente pode, por que não? Você pode ser total e completamente restaurada em Deus, sem abrir mão da sua fé. Então, como que eu posso? Quais são as ações práticas para você sair daqui e já pensar sobre isso? Apenas, primeira, pare de falar do seu passado, seja de coisa boa, das coisas ruins. Apenas pare por um tempo. Se você ainda está muito apegada a isso, apenas pare de falar. Comece a inserir no seu dia a dia novos assuntos.
Ah, Helena, mas eu tô aqui com os meus filhos. Quantas vezes, né? Os filhos lembram de alguma coisa ou alguma situação, ou alguém chega na sua casa. Traga novos assuntos. Você não precisa ser grossa com ninguém, você não precisa tratar ninguém mal, mas traga novos assuntos. Mesmo que você tenha dificuldade, mas isso é você se preservar. Lembra, não precisa esquecer o passado, apenas precisa lembrar do que ele te ensinou. A Aninha colocou, nem ligo quando alguém diz que sou divorciada. Então, Aninha, mas que bom, parabéns por isso. Muitas mulheres ainda não conseguem nem dizer que estão. Algumas falam que são solteiras para dar uma aliviada, mas isso, o que acontece? Não é quem você é apenas o seu estado civil. Então você é muito mais do que o estado civil, né? Você é muito mais, tem muito mais coisas aí na sua história, na sua vida, que eu tenho certeza que eu te perguntar tantas conquistas, coisas que você alcançou e que a gente não pode limitar somente a esse rótulo, né, como eu falei, a esse estado civil. Então tem gente que tem vergonha, tem mulheres que ainda não conseguem falar, porque às vezes as pessoas, né, o tom em que as pessoas perguntam ficam meio assim. Então a gente precisa o quê? Trazer essa tranquilidade. E aí, Aninha, você pode, uma dica para você, você pode falar assim, ok, meu nome é Aninha, Ana, eu não sei como que você gosta de ser chamada, mas eu estou divorciada. Tirar o sou apenas, por quê? Porque a gente, o ser, nós somos muito mais, entende? Porque isso não é, estar divorciada não é a nossa identidade. Para quem se apropria da nossa identidade, qual é a nossa identidade? É a identidade de filhas, amadas, preciosas. E essa identidade de filha é o quê? Para que você se sinta amada, cuidada por Deus. E um outro aspecto da nossa identidade é de continuar sendo essa rainha do nosso lar, da nossa casa, da nossa vida. Ou seja, nós não estamos sem direção, entende? Porque às vezes fica meio que, muitas vezes a gente se sente assim meio perdida, como se a gente tivesse sem uma direção, mas não, você assumir, né? E eu sei que muitas vezes a gente acaba tendo várias outras coisas, né, que envolvem ali esse após o divórcio, que a gente tenha que fazer algumas mudanças muito grandes na nossa vida, mas é continuar nesse lugar e não permitir que ninguém nos tire desse lugar de sermos a rainha da nossa casa, da nossa história, da nossa vida, entende? Porque isso vai te fortalecer, você vai parar muitas vezes de se comparar, mas eu não vou em tal lugar, eu não vou fazer esse movimento porque eu estou divorciado, se for, por exemplo, ir na igreja, ou às vezes assumir algum cargo, alguma coisa que você gosta, que você poderia fazer. Então é isso, não ligar que você está divorciado, não ter esse peso. E se houver algum tipo de julgamento que vier na sua direção, você apenas vai calar os julgadores, fazendo um movimento na direção do que você quer, cuidando de você, da sua família, sabendo a sua história, sem ter que esquecer o passado, mas apenas trazer os aprendizados e colocar ação, colocar movimento, para que você não se paralise ou não fique sempre voltando no mesmo lugar, ok? Então pare de falar do passado, não precisa esquecer, não vamos esquecer, mas vamos a partir de agora trazer novidades, coisas novas. E como que eu faço isso? Como que a gente faz isso? É trazer o quê? Ter um projeto de vida. Bem-vinda, Gi, linda. Ter um projeto de vida, ou seja, existe... Cada fase da nossa vida é uma fase, não é mesmo? Então, assim, qual o seu novo projeto de vida? Você já parou para se perguntar? Porque muitas vezes isso acontece tanto no casamento quanto depois de uma separação, de um divórcio. Você não tem um projeto da sua vida, você não tem uma perspectiva. Então, isso também acaba nos levando para esse estado lá, de volta, de sempre voltar ao mesmo lugar, de ficar nesse estado de murmuração ou até de nostalgia, sempre lembrando do que já foi. Mas o que já foi pode ser melhorado, você pode continuar, né, crescendo e avançando na sua vida, na sua história. Então não se paralise, seria um dos erros também que é muito comum acontecer, seja com mulheres casadas, solteiras, divorciadas, entende? A gente precisa ter um projeto de vida, da nossa vida. O que eu faço com esse projeto? Então escreva hoje. Pense aí de acordo com a sua realidade. O que você quer viver de novo? Ah, Helena, eu quero me casar novamente. Ótimo! Como que você está se sentindo para isso? Como que você está se preparando
Entende? Como que você está caminhando para isso? E aí se você pode falar, mas eu queria ter ficado casada, assim, abraçar esse sentimento. Uma das coisas mais importantes que nós mulheres precisamos fazer, e isso a gente só consegue com autoconhecimento, com realmente a gente abrir mão de alguns padrões de pensamentos antigos, né? Antigos que eu falo aqui é coisas que acabam nos limitando, e Deus não é um Deus de limites. A gente pode sim superar e crescer na nossa história. É a gente entender que nós temos algo para realizar, nós temos um motivo maior. Porque, gente, se fosse só, se a gente não tivesse um motivo maior, muitas vezes a gente não conseguiria nem servir a Deus. Se a gente não tivesse um motivo maior, talvez você nem conseguiria levantar da sua cama hoje. Entendam? A gente precisa ter esse motivo maior, algo que nos, sabe, que brilhe nos nossos olhos, que faça a gente, nosso coração cantar, que a gente se sinta vivo. Então, qual o seu projeto de agora? Não paralise mais a sua vida. Talvez você, para começar, seja como assim foi comigo. Eu preciso organizar. Eu estava num momento em que eu precisava organizar a minha casa, organizar as minhas finanças. Eu estava num momento que eu precisava fazer alguns passos. Eu precisava me organizar emocionalmente. Eu precisei mergulhar profundamente para me entender, para entender a raiz também das minhas feridas. Lembre que você que me acompanha há mais tempo sabe que o divórcio, ele é um ponto ali que ele mexe, abala as estruturas, e às vezes isso é que nos faz crescer. Então eu precisei fazer esse mergulho, eu precisei buscar me reencontrar, entende? E Deus jamais me abandonou nesse processo, mas eu tive que abrir mão de muitas coisas, abrir mão do orgulho, abrir mão de, eu já sei. Não, eu vou buscar entender, e Deus, ele é fiel. E se nós fizermos esse movimento, sabe, sem ficar nos culpando, se você acha que se perdeu já há muito tempo, como eu achava assim, nossa, mas eu perdi tanto tempo esperando isso acontecer ou aquilo, isso não vai te levar a lugar nenhum. Você vai continuar presa e apegado ao passado, porque você ainda está vibrando ainda nesse passado, no que não aconteceu. Então agora, o que você quer que aconteça? Então, se você quer se casar de novo, você já está preparado? Você se sente preparada emocionalmente, espiritualmente, como mulher? Como que você se sente? Como que você se enxerga? Sabe? Não, agora eu passei por esse divórcio, fui muito machucada, eu quero cuidar de mim. Então, como que você tem se cuidado? E não adianta a gente querer, assim, cuidar apenas do externo. Porque, assim, eu já fiz isso. Teve uma época que cada dia eu estava com uma roupa diferente. E não estava me sentindo bem, não adiantava tudo que eu fizesse. Então, se você quer realmente viver esse novo projeto de vida, estar inteira, estar presente, viver o seu presente, você precisa fazer esse olhar para você, esse olhar interior. O que é isso na prática? Não é uma filosofia, não, é você começar a cuidar dos seus sentimentos, do que você pensa, do que você deseja para a sua vida, começar a se ouvir e não deixar que um rótulo defina a sua vida, não deixar que um estado, uma estação só defina a sua vida, ou que talvez um passado maravilhoso defina a sua vida, ou que um passado difícil defina a sua vida. Não, nada pode nos definir, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode, nada. Nem o divórcio, nem as pessoas que acham que mulheres cristãs se divorciaram são rebeldes e outras coisas mais. Não, nada. E você? Qual o seu movimento para aquilo que você quer? Então, para ter um projeto de vida, eu preciso de direção. Então, para onde você tem sido guiada? Ou para onde você tem olhado, né? Será que você está no caminho? É muito importante a gente saber isso, para que a gente não fique de novo voltando no mesmo estado que a gente estava, ok? Além disso, a gente precisa, quando a gente tem um projeto de vida, a gente precisa de apoio, a gente precisa, e assim, esse apoio não é as pessoas concordarem não, porque tem coisas que nem todo mundo vai concordar, mas é você buscar exatamente encontrar as pessoas certas para te apoiar. Sejam profissionais, que hoje a gente tem muita informação, né? Mas às vezes o excesso de informação às vezes nos confunde e a gente fica perdido do mesmo jeito. Então você precisa de apoio e direcionamento. Então se abra para isso, se abra para olhar, nossa, mas se eu não estou conseguindo, se eu quero avançar nesse sentido, o que eu posso fazer? Né? Quem pode me ajudar para que eu possa dar esse passo,
para que eu possa me reencontrar. Então procure olhar dessa forma e sempre busque pessoas que não vão te julgar, pessoas e profissionais, né, que vão estar ali atentos àquilo que você está passando, sabe? E trazendo Deus sempre presente para a sua vida. Isso é muito importante. Eu também precisei buscar ajuda e até hoje eu tenho mentores, mentoras para me apoiar, porque eu estou no processo, a gente está no processo de crescimento. Eu gosto de falar que é um processo de crescimento, né? Porque nós estamos aqui para crescer em graça, crescer em conhecimento. Quem diz que a gente precisa conhecer coisas? Às vezes a gente muitas vezes fica num estado de erro porque a gente não tem esse conhecimento, a gente não teve essa orientação. Então busque orientação, não fique sozinha, porque você não está sozinha. Eu sempre bato nessa tecla, você não está sozinha. Essa é uma mentira do diabo. Eu de você, eu estou sozinha agora, porque, né? Não, você não está sozinha. E se sentir sozinha, sentir que você precisa de ajuda, isso é normal. Então procure isso. Não deixe que o seu processo, né, de restauração seja muitas vezes muito longo, além daquilo que você talvez já pudesse ter superado e passado. Então busque apoio profissional, apoio espiritual, para que você consiga dar os passos nesse projeto de vida, nesse projeto que você tem a partir de agora. Então pense nisso, qual é o meu projeto? Eu não tenho projeto nenhum. Então pense qual projeto você pode começar a ter na sua vida, o que faria sentido agora para você. E talvez você passou anos, muito tempo, sem até saber de coisas que você gosta, saber muitas vezes do que era prioridade para você, porque nós somos muito ensinadas, né, a cuidar do outro, cuidar da casa, cuidar sempre para gerar uma harmonia no todo. Mas gente, a gente não consegue fazer isso na nossa vida. Muitas vezes há um desgaste muito grande, né? Porque essa cobrança, muitas vezes, ela é até desumana. Então a gente precisa reconhecer isso e voltar, não, olha, é isso que eu posso dar conta de fazer. Não queira ser perfeita e dar conta de tudo. Não, agora eu tenho que cuidar dos meus filhos sozinha, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não, busque apoio, porque é assim que a gente cresce, né? Tem um provérbio, acho que é africano, que diz assim: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. A gente precisa, sabe? Então não se isolhe. Assim como tem essas pessoas que estão ali, às vezes não são para te ajudar, mas vão ter pessoas para te ajudar. Então se abra para isso, se permita receber, né? Receber, isso é tão importante que muitas vezes a gente não aprendeu a receber. Então receba, né? Em nome de Jesus, esse apoio, esse direcionamento que Deus vai colocar na sua frente. Então esteja ali, atenta no seu presente para você aproveitar as oportunidades. E um outro ponto que é muito importante para que eu consiga, na prática, né, conquistar e avançar para o meu novo projeto de vida, não deixando apenas que o divórcio resuma a minha história, é a determinação, ter determinação. E assim, se eu perguntar para vocês quantas coisas que vocês já construíram na vida de vocês, que vocês foram determinados, gente, é muita coisa. Deus é muito bom. Eu sempre peço a Deus que mulheres que realmente precisam do meu trabalho cheguem até mim, as mulheres certas, e isso tem acontecido. E eu fico muito grata por isso, que são mulheres inteligentes, mulheres que são muito determinadas, que fazem acontecer. Eu acho que toda mulher tem esse queijo de determinação, de força, mas muitas vezes a nossa força, que muitas vezes as pessoas querem falar, não, você é forte, então aguenta. Não é essa força aí não. Você não precisa ficar aguentando situações ou sendo subjugada, seja pela religião, seja por pessoas religiosas, não. Você é forte, mas não é para isso que você deve usar a sua força, entende? Então, tenha direção, tenha apoio e tenha determinação. E tudo isso, se você se sair daqui disposta a fazer, você vai conseguir parar e deixar esse erro no passado, né? Esse apego ao passado, e começar a ser feliz. Ainda no mês eu vou ter esse projeto de vida. Então, quando aconteceu o que eu projetei, aí eu vou ser feliz? Não, comece agora a ser feliz nesse caminhar para o seu projeto. Se é um relacionamento que você quer, e eu quero muito que você analise e avalie, porque às vezes eu encontro mulheres que estão todas decepcionadas. Nossa, eu não quero nem saber de homem na minha vida, eu não quero mais. E muitas vezes essa é uma mentira. Por quê? Porque quando a gente sofre uma decepção, geralmente a gente acha que todas as pessoas são iguais, e não é assim.
Então, reavalie o que você realmente quer. Talvez você possa estar na dúvida ainda, mas comece a se perguntar, a ser carinhosa com você, sabe? Se coloca nessa posição de melhor amiga. Quando uma amiga liga pra gente, fala que tá chateada, tá chorando, qual é a nossa postura, né? Assim, e eu sempre converso com as minhas amigas, né? Faço o possível para estar com elas, e eu acho que é muito importante que a gente tenha pessoas legais à nossa volta. Como eu falei, tem as pessoas que não são tão legais, mas mesmo que sejam poucas, que hoje realmente é muito difícil ter uma amizade, são poucas pessoas que eles vêm ajudar, mas essas vão ser as que vão fazer diferença na sua vida, entende? Então, é você receber essa ajuda, é você ter essa determinação, não, eu vou fazer, e ser a sua melhor amiga, nesse sentido, se acolher, ter esse cuidado, que é tão gostoso quando a gente recebe, né, uma palavra, não para massagear o nosso ego, para falar assim, não, amiga, você não sei o que, tipo, não falar a verdade, mas falar a verdade. Qual é a verdade que você precisa ouvir de si mesma hoje, entende? Qual é o seu real desejo? Então, se é superar isso, não quero superar isso porque eu quero me relacionar de novo, não para provar para ninguém, não para poder jogar na cara de ninguém, ou para, digamos, contar um testemunho bonito lá na frente. Não, o seu testemunho começa agora, o seu testemunho já está sendo construído. Entende? Por quê? Porque você já está vivendo, suas dificuldades, muitas vezes os seus desertos emocionais, e você está aí, você está aqui comigo, independente de onde você vai estar quando você assistir essa live. Saiba que você pode sim reconstruir a sua história, ser restaurado e não deixar a sua vida passar para depois você ser feliz, para quando você puder contar um testemunho. Não, isso é um mito, na verdade. Você pode ser esse testemunho dia a dia, a cada passo que você der, ok? Então, se fez sentido para você, se você realmente está disposta, eu vou deixar essa live salva aqui. Comenta o que realmente mais ficou no seu coração e qual vai ser a primeira atitude que você vai fazer com relação ao seu projeto de vida. Qual a direção que você vai buscar, né? Qual é o apoio que você vai buscar e quanto de determinação você vai colocar nesse seu projeto de vida, entende? Porque imagina, e a gente pode trazer o próprio exemplo, né, do casamento. O casamento foi um grande projeto de vida. E quem disse que você não pode construir novos projetos, inclusive um outro casamento? Isso não pode te limitar. O que eu quero trazer para vocês aqui, que vocês são mulheres cristãs, incríveis, abençoadas, que passaram por divórcio, mas isso não as define, e vocês podem fazer coisas maravilhosas, porque a base do meu trabalho é que vocês tenham essa confiança, primeiramente em Deus, mas em vocês mesmas. Porque nada mais bonito do que uma mulher que se olha, que se ama verdadeiramente. Não é aquela que se acha, não, que a gente não precisa se achar, né? Porque quem está se achando é porque ainda não foi encontrado. Então nós já fomos encontradas, nós temos Deus na nossa vida. E buscar esse cuidado, esse amor, que é você entender, puxa, ok, eu não quero mais cometer esse erro, mas a partir de agora eu quero fazer diferente, eu quero viver uma novidade de vida. Então comece com uma coisa simples, às vezes organizar a sua casa, porque tudo na nossa vida reflete. Às vezes você perdeu o prazer de momentos simples da sua vida, seja fazer uma refeição com seus filhos, seja programar um final de semana. Quantas e quantas mulheres se perdem nisso? Eu já me perdi, eu não tinha vontade, eu não programava nada, eu ficava aquela coisa. Não, prepare a melhor comida para você, para quem estiver perto de você, entende? Seja uma companhia legal também quando você estiver perto de alguém, porque assim, se você não gostar de você, da mulher que você está se tornando cada dia e melhorando, como que você vai estar no novo relacionamento? Me conta. Como que você vai estar feliz no seu ministério? Como que você vai estar? Porque assim, gente, a gente não pode usar outras áreas da nossa vida como fuga. Você não pode ir para a igreja como fuga dos seus problemas ou disso que aconteceu na sua vida. Você não pode entrar em um relacionamento como fuga para poder ter um testemunho a contar, para as pessoas não acharem que você está, né, abandonada. Não! É você trazer esse protagonismo para a sua história, entende? Essa força, isso vai te fazer
crescer tanto como pessoa, como mulher, a ponto de que você vai ter uma intimidade muito maior com Deus. Hoje a minha visão do Evangelho de Cristo é muito mais ampliada. Ou seja, se eu vou para a casa de Deus, eu não vou para fugir, ou para poder me esconder, ou para que validem o meu, para que me deem valor, né? Independente do que eu faça, ou de como eu sirva na casa de Deus, entende? Então, não torne a religião como fuga, não torne nada que você faça, né, como uma prisão. Não coloque o seu divórcio como uma prisão que você vai viver a vida toda, está condenada para sempre. Não é verdade. Então, se fez sentido para você, eu vou ficar muito feliz de saber. E se você quer sim ter essa ajuda, esse apoio, eu também estou aqui para te apoiar nisso, como irmã em Cristo, como a mulher que eu sou e que eu estou me tornando cada dia, e como a profissional também. E claro, que se você der esses passos que eu estou falando aqui, parar de falar do passado, ter um projeto de vida com a direção, coloque qual é a minha direção agora, que talvez você tenha sido direcionada pelos julgadores. Os julgadores estão falando que você não pode mais, você parou aí, entende? Quem você vai ouvir? Então pare para pensar sobre isso. Nessa semana, eu sempre gosto de falar isso com as meninas, assim, de hoje até a próxima semana, qual vai ser o passo? Porque essa para mim é uma sessão, tá aqui com você, sim poder, através do meu trabalho, te ajudar, para que você saia do lugar. Então, nessa semana, para e pensa, quais são os ambientes novos que você vai estar, quais são as novidades, nem que seja uma novidade, eu vou mexer aqui na mesa da minha sala, Eliana, eu vou arrumar esse guarda-roupa porque não sei o que, esse final de semana, eu vou marcar alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, eu vou usufruir, desfrutar da minha nova vida, da minha nova história. A sua nova história não vai acontecer lá na frente quando você se casar de novo, quando isso e aquilo acontecer. Não, sua nova história já está sendo construída. Então, qual nova história você quer construir para a sua vida? Qual é a nova história que você está se orgulhando verdadeiramente do que você está construindo? Você olha para você desde o divórcio até agora. Você está bem com tudo que você tem realizado por você? Se não, ok, como que você pode estar mudando e transformando isso, que seja bom para você? Então olhe mais para você, seja carinhosa, seja amiga. Eu tenho certeza que aquilo que você tiver medo, aquilo que você tiver dúvida, aquilo que você ainda não se sentir tão segura, o próprio Espírito Santo vai começar a fazer transbordar no seu coração, porque você está em movimento, mas não é aquele movimento de voltar atrás. Lembra da mulher de Ló, de olhar para trás? Você vai ficar paralisada. Você precisa seguir em frente e de cabeça erguida para que Deus possa fazer dos planos dele, né, superarem os planos todos que você já construiu na sua vida. E sejam eles aqueles planos que deram certo, sejam os que não deram, que para você não deram certo, sejam as coisas boas que você já construiu até aqui. Ainda tem mais, porque Deus tem muito, muito mais. Tá bom, meninas? Eu creio nisso. Vocês também? A Aninha colocou que live boa. Ai, fico muito feliz, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, vou abrir vou abrir aqui uma outra caixinha de perguntas depois dessa live e vamos continuar aqui juntos. Porque sim, você não está sozinha, nós não estamos sozinhas e vocês podem contar comigo sim. É algo que Deus tem colocado no meu coração e eu sei que a gente, quando a gente está no mesmo propósito, quando a gente consegue estar ali unidas a pessoas que realmente façam sentido pra gente, a gente se fortalece, né? Então assim, se você está num lugar que não está te agregando, então só vai, que Deus vai fazer brotar, né? Vai fazer brotar coisas maravilhosas na sua vida, muitas novas oportunidades. Eu sempre falo isso e é incrível como acontece quando você se permite receber coisas novas, as coisas começam a acontecer na sua vida de forma diferenciada, porque você é uma mulher diferenciada, ok? Não se coloque menor, fique firme aí na sua postura, que eu tenho certeza que Deus vai te honrar, tá bom, meninas? Um beijo para vocês e a gente continua aqui até a próxima live, tá bom? Até mais!